Princípio da boa ordenação. Todo subconjunto não vazio A contido nos naturais possui um menor elemento. Isso é, N0 pertencente a A, tal que N0 é menor ou igual a N para todo N pertencente a A. Então, todo subconjunto que não pode ser vazio, zero não é natural, tem um menor elemento. Então, primeiro explicando esse N0 igual a N, né? Ele pode ser menor, mas tem um que é igual. É exatamente quando só tem um elemento. Então, esse um elemento é o menor elemento do subconjunto. Fica estranho porque não há de se falar de menor quando não tem nenhum outro para ser comparado, mas existe um critério, né, que é por vacuidade. Esse é o critério. Então, quando só tem um elemento, é ele mesmo por vacuidade. A prova. Para cada n pertencente aos naturais, chamamos de n um conjunto de números naturais menores que n. Então, vai ajudar, e n depende de n, né? Se n é igual a 1, então só tem um elemento, e esse elemento é o número 1. Se n é igual a 2, só tem dois elementos, e os elementos são 1 e 2, e assim sucessivamente. O primeiro caso é o caso trivial, é quando 1 pertence a A. Então, fica fácil saber qual é o menor elemento. O menor elemento é 1. Por quê? A não pode ser vazio, 0 não é natural. O segundo caso é quando 1 não pertence a A. Então, a gente pega esse conjunto X. Esse X é esse N que a gente está falando, contido na diferença dos naturais menos A. Vamos analisar, então. E N é o conjunto 1, 2, assim até o N. A gente sabe que 1 é igual a 1. Vamos ver se ele está contido em N menos A. Claro que ele está contido em N menos A, os naturais menos o conjunto A. Por quê? Porque 1 está nos naturais, porque 1 é natural, né? E a gente sabe que o A não contém o 1, porque a gente já eliminou no caso aqui, que é o caso que a gente está analisando. Então, em 1 está contido em X. Então, o 1 tá lá no X. Por outro lado, a gente tem que ver que A não pode ser vazio. Então, X é diferente dos naturais. Por que pensar assim? Porque nos axiomas de Peano diz que se um subconjunto tem o número 1 e tem os seus sucessores, então esse subconjunto é os próprios conjuntos naturais. Só que não pode ser aqui nesse caso, por quê? Porque A não pode ser vazio, então X é diferente dos naturais. E o axioma 3 diz isso, né? Se um subconjunto de N contém o número 1 e o seu sucessor de cada um dos seus elementos, então esse subconjunto contém todos os naturais. Então, esse subconjunto vira o conjunto dos naturais. Porque um subconjunto pode ser vazio, uma coleção de elementos do conjunto, ou o conjunto todo, né? A professora falou isso, né, em aula, que subconjunto pode ser o conjunto todo, sim. Então, negando esse princípio, esse axioma, né, é que a gente consegue chegar na conclusão. Então, existe um N que está em X, que o sucessor não está em X. A gente já sabe. Por quê? Porque o sucessor não está em X, já que o X não é os naturais. Então, vai existir algum que não vai estar em X, porque o X não é todos os naturais. Então, o sucessor tem que estar em A, porque afinal a gente fez a diferença lá e só o que está retirando são os elementos de A. Se eu retirei os elementos de A e tem algum elemento de X que não está nos naturais, tem que estar em A, né? Então, o sucessor está em A. Então, N0 é igual a N mais 1 e ele tem que estar em A. N0 é o menor elemento porque o menor que ele está em X, não em A. É a negação do axioma 3. Então, essa prova gira em torno de eliminar os casos e chegar na conclusão a partir do axioma 3. Negando o axioma 3, porque o axioma 3 fala que se tiver um e os sucessores é o próprio conjunto dos naturais. Mas aqui a gente provou que X não é o conjunto dos naturais.
e a gente tirou dos naturais o A. Se a gente tirou dos naturais o A, então se não está em X, tem que estar em A, com certeza. Então, a gente sabe que o menor elemento é o N0, que é o sucessor do último elemento lá do X, né? O X é finito. Então, é isso aí.